E aí, tudo bem? Antes de qualquer coisa, já deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje a conversa é séria. Daquelas que fazem a gente parar e pensar de verdade. Senta aí um momento. Eu quero conversar com você sobre algo que está bem diante dos nossos olhos, mas que muita gente evita encarar. Pensa comigo. Você liga a TV, abre uma plataforma de filmes e séries, começa a rolar o feed. Esse tema aparece o tempo todo. Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo sendo apresentados como algo totalmente comum. E olha, eu não estou aqui para dizer o que você deve pensar. Eu quero te mostrar o que um homem que viveu há quase 2000 anos entendeu sobre o que é liberdade de verdade. Estou falando do apóstolo Paulo. Paulo era um homem extremamente preparado. Viajou por várias regiões, ensinou muita gente, fundou igrejas, mas com o tempo ele começou a perceber algo preocupante. As pessoas estavam confundindo tudo. O que era certo começava a ser tratado como errado, e o que era errado passava a ser visto como normal. E o mais curioso, muita gente chamava isso de liberdade. Fazer o que quiser, do jeito que quiser, com quem quiser. Isso soa familiar para você? Então Paulo começa a escrever cartas, e ele é direto. Ele fala que existem práticas que estão fora do propósito original, fora daquilo que foi estabelecido desde a criação. E não é porque ele queria controlar as pessoas, é porque ele entendia as consequências. Ele via pessoas achando que estavam se libertando, quando na verdade estavam se prendendo ainda mais. E aqui entra um ponto importante. A gente costuma pensar que liberdade é não ter limites, mas pensa comigo. Um avião só consegue voar porque respeita as leis da física. Se ele decidir ignorar essas leis, ele não fica mais livre. Ele cai. Paulo enxergava a vida humana assim. Existe um propósito. Existe um projeto. Quando a gente ignora isso, não é liberdade. É um caminho que leva a consequências sérias. Agora presta atenção nisso. Paulo não falava com ódio. Ele falava com preocupação. Ele dizia que o ser humano muitas vezes troca a verdade de Deus por outras coisas. E isso não envolve só sexualidade. Pode ser qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Trabalho, dinheiro, prazer, aprovação. Tudo isso pode virar o centro, sem a gente perceber. E ele vai além. Paulo também alerta sobre algo que muita gente ignora hoje. Não é só sobre praticar, é também sobre aprovar. Aquela ideia de eu não faço, mas também não falo nada parece neutra. Mas aos poucos isso vai moldando a forma como a sociedade pensa. E isso influencia principalmente quem ainda está formando a própria identidade. Mas a mensagem de Paulo não termina aí. Ele não fala só sobre erro, ele apresenta uma saída. Ele aponta para Cristo como o caminho para uma liberdade verdadeira. Não uma liberdade baseada em fazer qualquer coisa, mas em viver aquilo que realmente faz sentido com quem nós fomos criados para ser. Essa é a diferença entre uma liberdade que constrói e uma liberdade que, no fim, cobra um preço alto. Teve um testemunho que me marcou muito, de alguém que decidiu viver seguindo apenas aquilo que sentia, experimentou tudo que a cultura dizia que era certo, e depois descreveu essa jornada assim: era como sair de uma prisão achando que estava livre. E sabe o que mudou a vida dele? Não foi um argumento, foi o encontro com a palavra de Deus e com a graça de Jesus. Graça de verdade. Sem acusação, sem dedo apontado, mas com amor e verdade. E isso me faz pensar em algo muito forte. Não basta só conhecer sobre Deus. Não basta frequentar a igreja. Existe uma diferença entre saber e viver. Existe uma experiência pessoal com Deus que muda tudo. E eu te pergunto, com sinceridade, você já viveu isso de verdade? Se isso aqui fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Quero muito ler o que você pensa. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Agora vamos orar. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos orienta de forma clara. Ajuda cada pessoa que está ouvindo a entender que liberdade sem verdade não é liberdade de verdade. Dá coragem para viver de acordo com aquilo que é certo, mesmo quando isso não é o mais popular. E, acima de tudo, dá uma experiência real contigo, que não seja apenas conhecimento, mas relacionamento. Em nome de Jesus, amém. Se esse assunto te fez pensar, concordando ou não ignora isso. Reflete com calma. Essa conversa é importante demais para ser deixada de lado. Um abraço e até o próximo vídeo.